E aí pessoal, tudo bom? Quem vos fala é o professor Rogefferson, aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá, galerinha aí do sexto ano, para a nossa aula hoje de gramática, beleza? LG, livro de gramática. Muito bem, muito bem, muito bem. Certo, pessoal? Tá aí nossas páginas, vamos estudar hoje, ó, 48 até a 52. Vamos estudar hoje sobre adjetivo. Tranquilo, pessoal? Adjetivo. Certo? Professor, o que é um adjetivo, professor? De forma bem resumida, é o que caracteriza o substantivo. Acabou. Certo? Ele caracteriza o substantivo. Caracteriza o substantivo. Certo, pessoal? De forma bem resumida aí e bem prática, vamos dizer assim. Caracteriza o substantivo. Então você viu o substantivo, viu alguma palavra que está dando uma característica, aí você começa a ampliar o conhecimento, né? Uma característica ou uma qualidade, aí você está falando com um adjetivo, beleza? Então pronto, tem um substantivo, nós já estudamos o substantivo no capítulo anterior, né? Capítulo 3. Agora estamos no capítulo 4, estudando aquelas palavras que caracterizam o substantivo, certo? Nós vimos que o substantivo é uma classe gramatical que nomeia tudo que existe no mundo real ou imaginário, certo? E o adjetivo dá característica a esses seres do mundo real ou imaginário, certo? Não necessariamente seres humanos, certo? Como nós vimos lá no capítulo anterior sobre substantivo. Então, muito bem, entendida aí a definição de forma bem prática de adjetivo, nós vamos dar continuidade, pessoal, no livro de vocês, certo? Nós vamos acompanhar o livro para vocês realmente entenderem que precisam estudar o conteúdo do livro, tranquilo? Então assim, ó, basicamente adjetivo é isso, dá característica ao substantivo, acabou. Aí nós vamos ver os detalhes agora, né? No livro nós vamos ver todos os detalhes, certo? Vamos lá, com calma, né? O que é um adjetivo, né? Faz uma perguntinha aí, olha a página, né? Ó, P48, tá tudo numeradozinho aí as páginas para você acompanhar no seu livro. Não deixe de acompanhar no seu livro, ok? Não deixe de acompanhar. Então é o seguinte, ó, tem uma chargezinha aí, diz, ó, silêncio, eu vou entregar as provas corrigidas. Aí os meninos tudo com medo, né? Assustado e tal. Aí vem lá a morte, né? Como eu esperava, as notas foram horríveis. Mas não é isso que nós esperamos, né? O professor espera que o aluno tire uma boa nota. Tudo bem? Pessoal, preste bem atenção, ó. Você tem aqui, ó, o nomezinho notas, não é? Notas. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Ó, notas. Aí tem o verbo foram, né? Foram. E tem a palavrinha horríveis. Aqui você já começa a observar um detalhe, né? Ó, notas é um substantivo, né? Agora, horríveis está dando uma característica às notas. Entenderam aí? Estou caracterizando as notas. Ó, como eu esperava, as notas foram. Professor, mas foram assim o quê? O que que foram? Foram boas, ó. Característica das notas, né? Boas, horríveis, ruins, mais ou menos. Entenderam aí? Então, se você está caracterizando um substantivo, está dando características, ou está qualificando, dando qualidades, ou pode não ser uma qualidade assim, algo bom, pode ser algo também negativo, como nesse caso. Por isso que não necessariamente nós definimos adjetivo como aquilo que dá qualidade ao substantivo. Porque não necessariamente vai dar só qualidade, porque qualidade vem na nossa mente coisas boas, né? Mas não necessariamente o adjetivo vai dar qualidade.
ele pode dar um ponto de vista negativo, uma característica negativa. É por isso que a definição melhor assim, para nós entendermos na sua totalidade, a definição de adjetivo é características, certo? São características do substantivo. Então, o adjetivo caracteriza o substantivo, ou seja, ele dá características ao substantivo, beleza? Então, vamos lá. Para entender o que é um adjetivo, vamos analisar a função da palavra horríveis no último quadrinho da tira, que é esse quadrinho aqui, ó. Até já falei para você, né? Aí o que ele vai falar é justamente isso, ó. Na frase, essa palavra horríveis atribui uma característica às notas dos alunos nas provas, que espero que não sejam as notas de vocês na minha prova ou nas nossas provas. Tranquilo? Então, o horríveis, ó, ele está dando uma característica ao substantivo notas. Então, aquilo que caracteriza o substantivo é um adjetivo, certo, pessoal? Muito bem. Nesse caso, dizemos que a palavra horríveis atua como um adjetivo, pois se refere ao substantivo atribuindo-lhe uma característica, tá vendo? Então você coloca na sua mente aí, adjetivo está inteiramente ligado com característica, certo? Adjetivo, característica. Olha aí, pessoal, que legal, nós conseguimos uma definição ainda mais simples, né? Ó? Adjetivo é igual a característica, não é? Aí, característica, certo? Simplesmente isso, adjetivo é característica. Ah, professor, é só isso? Eu pensei que era mais difícil. Não, meu anjo, é muito simples. Adjetivo é uma característica, acabou. Tranquilo. Então, ó, o mesmo acontece com alunos desatentos, tá vendo? Quando você diz, os alunos estão desatentos, ó, desatentos é uma característica dos alunos. Não estou dizendo que é de uma forma geral, certo, pessoal? Foi uma característica que o livro trouxe aí. Eu gosto de dizer assim, meus alunos são inteligentes. Então, inteligentes é uma característica dos alunos. Assunto difícil? Não, assunto fácil. Mas como eu disse, ó, nem sempre é uma qualidade, ou seja, o adjetivo nem sempre será uma qualidade, mas será sempre sim uma característica. Muito bem. Criança alegre, time bom, ó, tô sublinhando os adjetivos, ó. Computador rápido, certo, pessoal? Você observa que ele está sempre dando característica aos substantivos. Essa é a função do adjetivo. Tranquilo? Vamos lá. Chamamos de adjetivo pátrio. Olha aí, eu não disse a vocês que nós íamos estudar os detalhes, não foi? Aí, ó. Nós vimos os adjetivos de forma geral, não foi? De forma geral, que é adjetivo? É uma característica. Beleza. De quem? Do substantivo. Tranquilo. Mas aí você tem alguns detalhes, algumas peculiaridades dos adjetivos. Por exemplo, essa é uma delas. Essa é uma das suas peculiaridades. É um adjetivo pátrio. É aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem. Como, por exemplo, ó, recifense, que nasceu lá em Recife, né? Carioca, lá do Rio de Janeiro. Ó, paulista, lá de São Paulo. Baiano da Bahia. Alemão da Alemanha. E nós somos cearenses, né? Ó, cearenses, certo? Muito bem. Então, pessoal, nós vimos aí os adjetivos pátrios, beleza? Que indicam nacionalidade, ó, adjetivo pátrio, nacionalidade ou lugar de origem, certo, pessoal? Decorem isso aí, aprendam isso aí, certo? Fiquem atentos. E, pessoal, uma outra peculiaridade dos adjetivos é que eles podem ser também uma locução adjetiva. Eu já tenho falado para vocês que uma locução é só você lembrar de uma locomotiva, de um trem. Ou seja, tem mais de um, não é não? Um trem não tem mais de um vagão? Beleza, geralmente você vê vários, né? Geralmente.
Dificilmente você vai ver um vagão só viajando, né? Geralmente você tem mais de um. Então, locução adjetiva são vários adjetivos agindo como um adjetivo, certo? Ou seja, várias palavras, vamos dizer assim, agindo como um adjetivo. Professor, então quer dizer que para ser uma locução adjetiva eu tenho que ter muitas palavras agindo como adjetivo? Não necessariamente. Podem ser apenas duas, certo? Quando eu digo várias, é porque é mais de uma, certo? Mais de uma, entendeu? Então, a locução adjetiva, pessoal, se lembra, é mais de uma palavra agindo como adjetivo. Olha aí, ó. É um conjunto, ó, locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais. Eu simplesmente digo assim, mais de uma, né? Quando eu digo mais de uma, eu já estou dizendo que é duas ou mais. Então, eu trago a minha definição para cá, ó, mais de uma palavra com valor de adjetivo, certo? Então, ou seja, está agindo como adjetivo. Então, fica muito simples, pessoal, ó. As crianças ficaram com uma expressão. Aí você expressão, como assim? Que tipo de expressão? Aí você vai dar uma característica dessa expressão, que é de humor, certo? Expressão de horror, né? De humor não, de horror, né? Ou então você podia colocar a locução adjetiva, ela pode ser substituída por um adjetivo simplesmente, né? E aí você poderia colocar: as crianças ficaram com uma expressão horrorosa, né? Horrorosa, certo? Vou nem escrever não, mas você já sabe aí, horrorosa, certo? Então aqui é só para você entender que tanto você pode ter apenas uma palavra agindo como adjetivo, como você pode ter mais de uma. Quando você tem mais de uma palavra agindo como adjetivo, então ali você tem uma locução adjetiva. Pessoal, é simples assim, certo? Simples assim. O que é que nós vimos até agora? Vamos revisar? Adjetivo é o que dá característica ao substantivo. Acabou, só isso. E eu tenho adjetivos pátrios, que são aqueles que indicam nacionalidade ou um lugar de origem. Pronto, muito fácil, né? E a locução adjetiva eu tenho mais de uma palavra com valor de adjetivo, ou seja, agindo como adjetivo. Só isso, tranquilo até agora, né? Beleza, espero que todos estejam entendendo aí. E aqui ele vai dar detalhes, né? Nesse exemplo, as palavras de horror atuam como adjetivo, modificando o sentido do substantivo e expressão, né? A expressão aqui é o substantivo, aqui a locução adjetiva, né? De horror e tal. Para que isso fique claro, veja que essa locução pode ser de fato substituída por um adjetivo. Horrível, né? Por uma expressão horrível, uma expressão horrorosa, como eu tinha citado. Então você pode dar outras características para substituir a locução adjetiva, se assim houver necessidade, certo? Lá na prova, se eu colocar assim um exemplo: olha, pessoal, substituam as locuções adjetivas por adjetivos equivalentes. Então você vai pegar aquela locução adjetiva e vai substituir, certo? Mas isso é se houver necessidade. Se eu pedir lá na prova, tudo bem, você vai fazer. Se não, se eu pedir só assim, ó, pessoal, identifiquem, ou sublinhem, ou circule as locuções adjetivas. Aí você vai lá procurar as locuções adjetivas e vai circular apenas. Então depende de cada questão. É só para você entender aí o que é uma locução adjetiva e o que é um adjetivo. A diferença entre um e outro. Muito bem? Tranquilo. Aí assim, o mesmo acontece como, por exemplo, amor de mãe. Você pode substituir por amor materno. Então essa locução adjetiva, ó, de mãe, você pode substituir por materno, amor materno. Aqui ele está mostrando esses casos, quando você pode substituir uma locução adjetiva por um adjetivo, certo? Olha aí, roupa sem elegância. Você pode substituir essa locução adjetiva sem elegância pela palavra deselegante. Ferramenta sem utilidade. Você pode substituir a locução adjetiva sem utilidade pelo adjetivo inútil, certo? Entretanto, nem todas as locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo. Opa, detalhe, né? Ó, presta bastante atenção aqui, ó. Nem todas. Algumas locuções, ou várias, não sei quantas, né? Nós não vamos definir. 50% pode ser substituída por adjetivo e 50% não. Não estamos dando valores exatos aqui. Não é aula de matemática, né?
Então você já fica sabendo um detalhe. Professor, sempre eu vou conseguir substituir uma locução adjetiva por um adjetivo? Resposta: NA-OTIL, não, né? Nem sempre você vai conseguir substituir uma locução adjetiva por um adjetivo. Tranquilo? Olha aí, ó. Os exemplos, ó. Por exemplo, montanha de lixo. E aí? Esse aqui não tem, né? Como você substituir por um adjetivo. Montanha lixenta, ó. Montanha lixenta. Será que existe menos essa palavra, né? Lixenta. Vem na cabeça agora, eu disse aí, né? Ó, linha do Equador, né? Linha do Equador. Trabalhadores da fábrica de laticínios, certo? Então são exemplos aí, exemplos de locuções adjetivas que nem sempre serão substituídas por adjetivos. Nem sempre você vai conseguir substituir, tranquilo? Apesar que linha do Equador você poderia colocar linha equatorial, vamos dizer assim, né? Mas não vem ao caso esses detalhamentos assim tão específicos, né? O livro trouxe aí como linha do Equador não dá para substituir, mas tranquilo, certo? Sem polêmicas. Seguinte, pessoal, ó, é importante você notar neste último exemplo, ó, da fábrica de laticínio, né? Aqui eu tenho uma locução adjetiva que de laticínio é uma locução que adjetiva o substantivo fábrica, certo? Que por sua vez compõe outra locução adjetiva. Então você observa, você tem duas locuções adjetivas formando uma locução adjetiva só, né? Tá entendendo? Você tem aqui o substantivo trabalhadores, certo? Aí ele pega trabalhadores de quê? Da fábrica. Ó, aqui eu tenho a locução adjetiva, né? Aí quando ele diz fábrica de quê? De laticínios. Esse de laticínios está se referindo não aos trabalhadores, mas à fábrica que é de laticínios. Então esse de laticínios é uma locução adjetiva do substantivo fábrica, que por sua vez a locução da fábrica está agindo como um adjetivo dos trabalhadores. Entenderam aí a ideia? Então você pode ter aí locução adjetiva de locução adjetiva, praticamente, né? É o que está acontecendo. Você tem uma locução adjetiva aqui de laticínios, que é uma locução adjetiva da fábrica, que fábrica é uma locução adjetiva dos trabalhadores, certo? Aí você formou aqui, vou usar essa palavra para você entender. Duas locuções adjetivas, né? Duas locuções, ó, adjetivas para compor a característica dos trabalhadores. Entenderam? Isso aí pode acontecer também. Que é só para você visualizar o que pode acontecer dentro dessa ideia da locução adjetiva e dos adjetivos, tranquilo? Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, nosso próximo slide. Nós vamos observar aqui, ó. Em geral, as locuções adjetivas, elas são iniciadas pela palavra de, certo? Pela palavrazinha de, certo? Em geral, pessoal, não está dizendo que é sempre, certo? É em geral, ou seja, na maioria das vezes, a locução adjetiva inicia com a palavra de, certo? Muito bem. E aí vem seguida de um substantivo, certo? Vem seguida de um substantivo. Mas algumas podem ser iniciadas pelas palavras em, com e sem, beleza? Então você diz, ó, laranja sem caroço, ó. Tem um substantivo aqui, ó. Aí tem uma palavrinha sem e tem outro substantivo caroço, né? Então eu tenho, ó, a palavrinha sem, que aqui é uma preposição, né? Com outro substantivo. Aí você juntou essa preposição com o substantivo, você fez aqui uma locução adjetiva. Locução adjetiva. Certo? Ah, professor, que legal. Quer dizer que eu posso ter uma palavra que é tradicionalmente um adjetivo, que é algo que dá uma característica, né? Feio, bonito, magro, alto, beleza. Como eu posso aí juntar uma preposição com substantivo para dar característica a um outro substantivo. Ah, você pegou a ideia, né? Pegou a ideia. Certo, pessoal? Porque café é um substantivo. Açúcar também é um substantivo.
Mas quando você junta a preposição com o substantivo açúcar para caracterizar o café, então esse com açúcar virou uma locução adjetiva, que foi mais de uma palavra caracterizando o substantivo café. Certíssimo? Muito bem. E aí outro exemplo, vida em família. Locução adjetiva em família. Tranquilo? Vamos para mais observações. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo correspondente. Eu já falei isso lá no slide anterior, não foi? Que às vezes você consegue juntar ali aquela locução adjetiva, você pode substituir, né? Melhor dizendo, você consegue substituir a locução adjetiva por um único adjetivo. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Percebemos a ação, aqui é o substantivo, ó. A ação é o substantivo. Do ser humano, pessoal, é a locução adjetiva. E essa locução adjetiva todinha você consegue substituir por antrópica, que é uma palavra que significa a ação do ser humano sobre alguma coisa. Você vai ver bem aqui, ó, no Aprenda Mais, que o termo ação antrópica se refere a qualquer tipo de alteração, intervenção e interferência humana sobre a natureza, certo? Então, a ação antrópica é a ação humana sobre a natureza, certo? Ou altera, ou intervém, ou interfere na natureza, beleza? Então, você pode substituir. Isso aqui vai depender do seu vocabulário, né? Do seu conhecimento aí de mais palavras para você conseguir substituir determinadas locuções adjetivas por adjetivos simples, vamos dizer assim, que só uma palavra, né? Porque nem sempre você vai conseguir conhecer, né? Se você nunca tiver ouvido essa palavra antrópica, como é que você ia saber que você conseguiria substituir essa locução adjetiva do ser humano por antrópica, né? Então você tem que ter um vocabulário aí mais enriquecido para conseguir fazer essas substituições, beleza? Olha essa outra aqui como é legal, ó. A chuva faz parte do ciclo da água, ó. E aí, qual é a palavra que você vai substituir aqui por essa locução adjetiva? Da água. Hidrológico, ó. A chuva faz parte do ciclo hidrológico. Lembrando que ciclo é o substantivo e da água é a locução adjetiva que está caracterizando a palavra ciclo. Então você pode substituir da água, locução adjetiva, né? LA, pelo adjetivo hidrológico. Show? Legal, né? Entendido? Muito bem. Esse ponto aqui, pessoal, foi só locução adjetiva, né? Ponto 2, lembra? Ponto 1, nós estudamos lá o que é adjetivo. Ponto 2, locução adjetiva. Mais de uma palavra que tem ação de adjetivo. E aí você entendeu que o adjetivo, a locução adjetiva, ela pode iniciar com a palavra de, né? De, ó. Ou sem, ou com, ou em. Entendeu? Você pode iniciar com uma dessas palavras, né? Ó, sem, com e em, né? A locução adjetiva geralmente começa com uma dessas palavras. Aí você diz, professor, mas aqui começa com dó, não é com d. O dó, pessoal, vocês vão entender que é de mais ó, certo? De o ser humano. Aí eles juntam isso aqui e fica dó. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que essa preposiçãozinha aqui, da, é a junção do de mais a, é? Isso, garotinha esperta e garotinho esperto. É justamente isso, certo? Então, geralmente as locuções adjetivas iniciam com essas preposições, certo? Seguida de um substantivo. Aí forma uma locução adjetiva. E você aprendeu também nesse tópico 2 que às vezes você consegue substituir a locução adjetiva por um adjetivo sozinho, né? Que eu tô chamando aqui de adjetivo simples, né? Porque é ele só. Beleza? O ponto 3, pessoal, vai falar sobre o gênero e número do adjetivo. Gênero, vocês sabem que é masculino ou feminino. E número, vocês sabem que é singular ou plural. Certo? Muito bem. Então, ó, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Beleza. Isso já foi dito. Assim, as palavras dessa classe... Que classe, professor? Do adjetivo, né? E o substantivo vão concordar, certo? Em gênero e número, ou apenas em número, ó. Ou apenas em número.
Então, resumindo, pessoal, resumindo, para a gente não, né, misturar muita coisa. Isso aqui está dizendo que o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Ou seja, se o substantivo for masculino, o adjetivo tem que ser masculino. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Mas pode ser que aconteça dele concordar também apenas em número. Apenas em número, ou seja, no plural. Às vezes nem concorda em gênero, mas concorda em número. Ou seja, a concordância entre o substantivo e o adjetivo em número é sim obrigatória sempre, né? Mas, porém, todavia, entretanto, a concordância de gênero entre o substantivo e o adjetivo nem sempre ocorrerá. Entenderam isso, né? Tranquilo. Aí diz, quanto ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Então nós vamos ver agora, ó, esses dois exemplos, né? Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser biforme. Professor, eu já estou pegando a ideia. Bi vem de 2. Eu lembro que tem um time aí que é bicampeão. Então é porque ele foi campeão 2 vezes. Então biforme é porque ele tem 2 formas. Ah, entendi, não foi, professor? Muito bem, garotinho. Aluno esperto, hein? Muito bem. É justamente isso, pessoal. O gênero biforme é porque eu tenho 2 formas para o gênero. Para o gênero masculino eu tenho uma forma do adjetivo. E para o gênero feminino eu tenho uma outra forma de escrever o adjetivo, certo? E tem os adjetivos uniformes, que são aqueles que têm apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Professor, estou ansioso aí para ver os exemplos. Muito bem, então vamos lá. Ó. Adjetivos biformes, pessoal, aqueles que têm 2 formas, né? Apresentam-se no masculino ou no feminino. Delicado, delicada, tá vendo? Então, é uma palavra que ela pode ser escrita tanto no feminino quanto no masculino. Então, é um adjetivo biforme, tem 2 formas. Tem a forma feminina e tem a forma masculina de se escrever esse adjetivo. Ah, professor, agora eu entendi. Muito bem, você é muito esperto e muito esperta, certo? Então se você presta atenção que aí tem outros exemplos, né? Belo e bela, bonitos ou bonitas, coloridos ou coloridas, dependendo do gênero do substantivo a que se refere, certo? Então você tem que observar o que é essa concordância aí entre gênero e número, né? Porque eles têm que concordar, o substantivo tem que concordar com o adjetivo em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Lembrando que nem sempre eles vão concordar em gênero, mas tem que concordar em número. Sempre, né? Em número. Vocês vão já entender o exemplo aí, beleza? Vamos lá, vamos lá. Observe que esse tipo de adjetivo se flexiona tanto em gênero, masculino ou feminino, quanto em número, singular e plural, certo? O adjetivo biforme, ele vai se flexionar, né? Ele pode ter essa variação, né? Tanto de gênero, ele pode estar tanto no masculino como no feminino, como ele pode estar no singular ou no plural. Observe, aí tá aí, ó, recursos renováveis, ó, vou marcar aqui os adjetivos, ó, certo? São aqueles que possuem capacidade de renovação após serem utilizados pelos seres humanos, ó, seres humanos, certo? Em suas atividades produtivas, ó. Atividades produtivas. Você observa que está concordando tanto em gênero como em número, certo? Entenderam aí? Ó, recursos é um substantivo masculino plural. Tá aqui, renováveis também masculino plural. Seres, masculino plural. Então, humanos tá no masculino plural. Atividades. Aí as atividades, né, ó? As atividades, então é feminino. Certo? Atividades é feminino plural e então o adjetivo está no feminino plural, produtivas. Muito bem. Nesse exemplo, o adjetivo humanos encontra-se flexionado no masculino plural para concordar com o substantivo seres e tal. Já o adjetivo produtivas está flexionado no feminino plural porque concorda com o substantivo atividades, certo? Que eu falei lá, que eu expliquei, né? Muito bem. E eu tenho, pessoal, os adjetivos uniformes. Eles apresentam apenas, ó, uma forma.
que funciona tanto para o masculino como para o feminino. Exemplo, ó, alegre, feliz, gentil, deslumbrante e reluzente. Alguns exemplos aqui. Isso quer dizer o que, pessoal? Que tanto faz você dizer a menina alegre como o menino alegre. Tá vendo? Eu mudei o substantivo, ó, menino e menina, mas o adjetivo não mudou. Ele não se flexionou em gênero. Não foi? Ele pode se flexionar em número. Os meninos alegres e as meninas alegres. Então, em número, beleza, se flexiona, né? Singular e plural. Mas em gênero, não. Ele é uniforme. Então, tanto faz eu estar me referindo, esse adjetivo alegre, tanto faz ele se referir ao substantivo masculino como a um substantivo feminino. Ele vai ser escrito dessa mesma forma. Por quê? Porque ele é uniforme. Ele só tem uma forma de ser escrita. Beleza? No exemplo anterior, por exemplo, por ser uniforme, o adjetivo renováveis concorda apenas em número, né? Plural, com o substantivo recursos, certo? Pois este se encontra flexionado no plural. Veja outro exemplo aí, ó. No Parque Nacional de Iguaçu, a natureza é o personagem principal. Olha aí, ó. Natureza é o personagem principal. Tá? O substantivo, né? Personagem e principal, o adjetivo. Beleza? Muito bem. Nesse caso, como é uniforme, o adjetivo principal não apresenta variação de gênero, assim ele concorda apenas em número com o substantivo personagem, né? Certo? Adjetivo principal concorda com o substantivo personagem. Show de bola. Do mesmo modo que a maioria dos substantivos, os adjetivos formam feminino substituindo a terminação O, forma masculina, por A. Então, na maioria, ó, maioria dos substantivos, como é que você transforma um substantivo masculino para o feminino? É só trocar a terminação, né? O por A, né? Você pegou um substantivo masculino, aqui é colocar no feminino, você troca o O pelo A. Geralmente, na maioria dos casos, não está dizendo que são em todos, né? Então você tem que ficar atento. Então, pessoal, o adjetivo também da mesma forma. Ele está dizendo, ó, do mesmo modo. Então, se é do mesmo modo, assim como nos substantivos, para transformar um substantivo masculino em um substantivo feminino, você só troca a terminação ali, do O pelo A, no adjetivo é da mesma forma. Por exemplo, recurso, substantivo, né? Valioso, adjetivo. Aqui eu tenho um substantivo e tenho um adjetivo, né? Aí eu quero agora esse adjetivo na forma feminina. Como é que eu faço? Só troco o O pelo A, tá vendo? Troquei o O pelo A. Aqui é o adjetivo. E aqui o substantivo. Certo? Homem pré-histórico. Ó, pré-histórico. Homem, né? Masculino. Então, tá aqui o adjetivo masculino, ó, terminado em O. Aí, quando eu quero esse adjetivo pré-histórico de uma forma feminina, eu só troquei o O pelo A. Ó. Pintura, substantivo feminino, adjetivo feminino. Ó. Pré-histórica, certo? Isso porque esse adjetivo, ele é biforme, né? Ele tem duas formas de ser escrito aí, beleza? Muito bem. Aí começa o produtivo, outro exemplo, ó, adjetivo terminado em O. Se eu quiser esse adjetivo na forma feminina, eu só troco o O pelo A. Isso nos adjetivos biformes, porque tem duas formas. Tranquilo. Também, pessoal, os adjetivos terminados em es, or ou u, em geral, recebem a terminação A. Certo? Quando você tem adjetivos, ó, aqui são os adjetivos. Português, sedutor e cru, né? Como é que você coloca ele no feminino? Você só acrescenta a letra A lá, ó. A e A, tá vendo? Lembrando que do português para portuguesa, ó, o acento não permaneceu, né? Tirou o acento, beleza? Porque ele mudou aqui a questão da regra de acentuação. Que aqui eu tenho uma paroxítona terminada em A. Então não acentuo paroxítona terminada em A, beleza? Vocês vão entender isso aí depois, quando estudar a regra de acentuação. O foco dessa matéria aqui, desse conteúdo, é você entender a questão das terminações, certo?
dos adjetivos aí. Já os adjetivos terminados em ão, ó, quando o adjetivo termina em ão, eles mudam essa terminação para an ou então ona, certo? Vamos ver o exemplo, ó. Corpo são, então mente sã, tá vendo? Ó? O ão foi trocado pelo an. Menino chorão, menina chorona, olha, ó. O ão foi trocado por ona. Isso aqui você tá vendo, entenda. Você está vendo o que aqui, professor? O que é que eu estou aprendendo aqui mesmo? Vou me focar, né? Primeiro, você está aprendendo a transformar um adjetivo masculino em um adjetivo feminino. Então, nós aprendemos aquelas regrinhas, né? Geralmente, você simplesmente troca o O pelo A. Quando você quer transformar um substantivo, ou melhor, um adjetivo masculino em um adjetivo feminino. Aí, estamos vendo outras regras. Quando o adjetivo masculino termina em E, es, or e u, você só troca pelo a, você acrescenta o a no final, né? Beleza. Quando os adjetivos masculinos terminam em ão, para transformar para o feminino, ou você substitui, né? Pelo an ou então pelo ona. Beleza. E por fim, adjetivos terminados em el mudam essa terminação por eia ou eia, certo? Terminado em el, você muda por eia. Você muda, né? Preste atenção que nesse exemplo aqui eles só recebem a terminação. Recebem. Então você só acrescenta o a. Nesses outros aqui, ó, muda. Você muda a terminação pela nova terminação aí para deixar o adjetivo feminino. E nesse exemplo aqui, quando termina em el, também ó, você muda. Cuidado para não confundir, certo? Achar que você aqui, por exemplo, você tem corpo são. Aí você diz assim, não, professor, para me colocar no feminino é só acrescentar o an no final. Aí são an, é? São an, mente são an. Não, pessoal. Você muda, ó. Você vai mudar essa terminação ão e colocar o an. Ou então o ona, de acordo com a concordância aí, certo? Então preste bastante atenção nisso aqui, ó. Quando termina em es, or e u, eles recebem a terminação a para ficar feminino, esse adjetivo. Quando os adjetivos masculinos terminam em ão, você muda essa terminação pela terminação an ou ona para ficar feminino. E nesse último caso também, ó, quando termina em el, você muda essa terminação el por eia, certo? Vamos ver os exemplos, ó. Homem plebeu, mulher plebeia, certo? País europeu, moeda europeia. Ó, povo caldeu, cultura caldeia. Entendeu aí a ideia? Então você trocou, ó, você mudou a terminação el, ó, trocou ela. Aqui eu estava com adjetivo masculino, ó, adjetivo masculino. Aqui, ó, eu troquei o el pelo eia. Aqui eu tenho agora um adjetivo feminino, certo? Entenderam, né? Muito bem. Aí você vai observar agora a concordância entre substantivos e adjetivos. Agora eles têm que concordar, né? Em gênero e número e tudo mais. Como é que funciona essa concordância? Ó? Como dissemos, os adjetivos concordam em gênero e número, às vezes só em número, né? Com o substantivo ou substantivos a que se referem. Então o adjetivo, pessoal, ele pode se referir a um substantivo só, como a vários substantivos. Ah, professor? Preste atenção nos exemplos, ó. Os exemplos que vimos até agora ilustram bem essa regra. No entanto, essas situações mais complicadas, principalmente em textos formais escritos, podem ocorrer dúvidas, né? Principalmente quando um adjetivo pode se referir a dois ou mais substantivos. Nesse caso, a regra geral é esta. Presta bastante atenção, pessoal, para não se confundir aí, ó. Bastante atenção, certo? Ó, regra geral para concordar mais de um substantivo com um adjetivo. Quando temos dois ou mais substantivos, o adjetivo os acompanha em gênero e número. Então, se os substantivos estiverem no masculino singular, o adjetivo que está caracterizando aqueles dois substantivos, por exemplo,
o adjetivo tem que estar com o mesmo gênero, masculino, se os dois substantivos estão no masculino, e se os dois substantivos estiverem no singular, o adjetivo também tem que estar no singular. Certo? Gênero e número. Aí, ó, tem um detalhe, certo? Tem que concordar em gênero e número, né? Só que o detalhe é o seguinte: você não tem dois substantivos? Se você tem dois substantivos, eles estão no plural, certo? Essa definição aqui, ela deixou a desejar um pouquinho, né? E quando nós temos dois ou mais substantivos, o adjetivo os acompanha em gênero, né? Mas o número, pessoal, é plural. O número é plural. Você não tem mais de um substantivo, né? Tá vendo aí, ó? Você tem mais de um substantivo, né? Dois ou mais. Ó, dois ou mais substantivos. Então, o adjetivo vai concordar em gênero, beleza? Se os substantivos estiverem no masculino, tranquilo. Já em número, eles vai de acordo com a quantidade de substantivos. Se eu tenho dois substantivos, então, no caso, os meus substantivos estão no plural, porque eu tenho mais de um. Então, o adjetivo vai no plural. Observa aqui o exemplo, ó. Eu tenho o paleolítico e o neolítico foram marcados. Eu não poderia escrever foram marcado, ó. Foram marcado. Porque, ó, o substantivo aqui está no masculino singular e esse outro substantivo está no masculino singular. Então, o meu adjetivo, ó, se você presta atenção, se fosse para concordar com o substantivo em número, o substantivo está no singular. Então, o adjetivo teria que ficar no singular, né? Mas não é, certo? Então, preste bastante atenção nisso aí. Ele vai concordar com a quantidade, certo? Com a quantidade. Então, se eu tenho mais de um substantivo, então o meu adjetivo, que está fazendo referência àqueles dois substantivos, tem que vir no plural. Ó, o paleolítico e o neolítico foram marcados. Não é marcado. Até porque tem que concordar com o verbo, né? Foram. Está no plural, né? Eles foram marcados. Beleza? Então, muita atenção aí. Aí tem um outro caso aqui que é bem interessante, ó. A caça e a pesca, né? Ó. Então, esses dois substantivos, pessoal, estão no feminino singular, né? Ó. Feminino singular. E aqui está no feminino singular. Já o meu adjetivo, ele vai ter que ficar no feminino plural. Certo? Por que no plural? Porque eu estou fazendo referência a mais de um substantivo. Peguem bem essa ideia aí, certo? Qualquer coisa, se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho aí e escute de novo isso aí, certo? Para não se perder. Então, se o meu adjetivo está fazendo referência a mais de um substantivo, então esse adjetivo ele tem que ficar no plural. Ele está se referindo a mais de um substantivo. Eu ia dizer mais de uma coisa, né? Mas mais de um substantivo. Beleza, pessoal? Mas aí vem um detalhe. Ah, até aqui tudo bem, né? Mas e se os substantivos forem de gêneros diferentes? Essa observação eu queria que você ficasse atento. Ou seja, até aqui eu vi, ó, dois substantivos masculinos. Então, o adjetivo ficou no masculino. Vi dois substantivos femininos. Então, o meu adjetivo ficou no feminino. Tranquilo. Mas e se o meu adjetivo quiser se referir a um substantivo masculino e um feminino? Como é que eu faço? Muito bem. Olha aqui o detalhe. O que é que esse bicho está fazendo aqui? O que é que esse bicho está fazendo aqui? Espera aí, só um minuto. Olha aí, pessoal, agora que observação interessante no nosso conteúdo, ó. Como nós vimos observando, os substantivos estando no masculino, o adjetivo tem que estar no masculino. Se os substantivos estiverem no feminino, o adjetivo tem que estar no feminino. Assim, se o adjetivo for biforme, né? Tranquilo. Agora observe, se os substantivos forem de gêneros diferentes, ó, gêneros diferentes, o que é que eu faço? Papai. O adjetivo, ele vai ficar como plural masculino. Professor, quer dizer que é só isso o segredo? Só isso. Viu aí como é fácil? Matéria muito tranquila, né? Se os substantivos estiverem no masculino, o adjetivo tem que estar no masculino. Se os substantivos estiverem no feminino, o adjetivo tem que estar no feminino. E se os substantivos forem de gêneros diferentes, ou seja, um masculino e um feminino, ou dois masculinos e um feminino, o adjetivo vai ficar no plural masculino.
Tranquilo, só isso, pessoal. Olha aí, ó. No Paleolítico, ó, cenas, feminino, né? E rituais, ó, masculino, não é não? Cenas é feminino, ó. As cenas. Rituais, ó. Os rituais. Então, eu tenho aqui, ó, feminino e tenho masculino. Eu coloco o artigo antes para saber diferenciar o masculino do feminino. Aí ele diz, ó, no Paleolítico, cenas de raça, ou melhor, cenas de caça e rituais mágicos foram pintados, ó. Tanto as cenas como os rituais foram pintados nas cavernas, certo, pessoal? E interessante que você já observa também adjetivos aqui relacionados a cada substantivo separadamente, né? E tem um adjetivo geral, ó, que se relaciona aos dois, ó. Porque cenas de caça tá dando a característica às cenas, né? Eu tenho uma locução adjetiva aqui, ó, de cenas. E ó, rituais mágicos também tem um adjetivo fazendo referência a rituais. E tem um outro adjetivo que está se referindo aos dois substantivos, ó, tanto cenas como rituais. Entenderam a ideia aí? Então você observa que eu posso ter adjetivo se referindo ao substantivo, depois posso ter um adjetivo só se referindo aos dois substantivos ao mesmo tempo. Beleza? Muito bem. Qualquer coisa, pessoal, essa parte se não ficou bem clara, volta e assiste de novo. É bem importante você perceber isso aí. Que quando você vai fazer uma redação, por exemplo, aí você escreve lá duas palavras, ó. Paulo, um exemplo, né? Paulo e Maria. Maria, né? Aí você diz, vixe, Paulo e Maria. Eita, e agora? São bonitos ou bonitas? Olha aí a arrumação, né? Como é que tu vai escrever lá na redação, por exemplo? Paulo e Maria são bonitos ou bonitas? Eita, professor, agora pegou, né? Não é só tu lembrar, ó. Se são de gêneros diferentes, ó, vai ficar no masculino, ó. São bonitos. Certo? Entendeu aí a ideia? Ou seja, pessoal, quando é que o adjetivo que está se referindo a mais de um substantivo vai ser escrito no feminino? Só quando os dois forem femininos. O restante dos casos você vai escrever masculino. Eu gosto de aprender também, pessoal, às vezes assim, por eliminação, certo? Por eliminação. Você observou que os três casos que nós estudamos, o único caso em que o adjetivo aparece na forma feminina é quando ele se refere a dois. Preste atenção, pessoal. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos estudando esse tópico quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo. Então eu vou colocar aqui, eu tenho um substantivo masculino mais um substantivo masculino. Então o meu adjetivo, vai ser, eu vou colocar uma barrinha aqui assim, ó. O adjetivo vai ser o que? Masculino. Se eu tenho um substantivo masculino mais um substantivo feminino, e o meu adjetivo vai ser o que? Masculino. Não é isso? Beleza. Se eu tenho um substantivo feminino mais um substantivo masculino, eu vou obter um adjetivo. O meu adjetivo tem que ser masculino. Agora, se eu tiver um substantivo feminino mais um substantivo feminino, o meu adjetivo vai ser feminino. Entendam o que eu vou explicar, ó. Se lembra, se você tem só um substantivo, então o adjetivo vai se flexionar em gênero e número com aquele substantivo, tranquilo. Mas quando eu tenho mais de um substantivo, aí eu tenho que ter um cuidado. Só que qual é a dica, qual é o bizu feroz que eu estou passando para vocês aqui, ó? Bizu feroz, certo? Qual é o bizu feroz aqui? Método ninja. Preste atenção. Ó, eu mostrei vários casos aqui, né? Ó, substantivo masculino com masculino, substantivo masculino com feminino, substantivo feminino com masculino e substantivo feminino com feminino. Preste atenção, pessoal, por eliminação. Quando é que o adjetivo vai ser feminino? Não é só nesse último caso não aqui, ó. É quando os dois substantivos forem femininos. Em todos os demais casos, pessoal, o adjetivo
vai ser masculino. Vou repetir para você prestar atenção. Quando o meu adjetivo está se referindo a mais de um substantivo, a única vez em que o meu adjetivo será feminino é quando os dois ou mais substantivos forem femininos. Acabou. Em todos os demais casos, o adjetivo será masculino. Que demais casos são esses, pessoal, que eu estou dizendo? Quando o meu adjetivo está se referindo a mais de um substantivo. Presta bastante atenção para não confundir, para não sair dizendo aí: ah, professor, então quando os dois substantivos for feminino e tal, né? Beleza, então meu adjetivo vai ser feminino, tranquilo. Em todos os outros casos vai ser masculino. Exatamente. Todos os outros casos, certo? Que eu citei aqui, ó. Tem masculino com masculino, o adjetivo vai ser masculino. Tem masculino com feminino, o adjetivo vai ser masculino. Você tem feminino com masculino, o adjetivo vai ser masculino. Pra que eu tô te dando esse bizu feroz? Pra tu não precisar decorar as 4 formas. Tu só precisa aprender uma forma. Vocês lembram que eu sempre digo a vocês? Quando você só tem 2 opções, você não precisa aprender as 2, você aprende só uma, que a outra é por eliminação, é automático. Então aqui você tem 4 formas. Você tem 2 formas de escrever o adjetivo, mas você tem 4 formas de escrever os substantivos. Então você abrevia o seu aprendizado aprendendo só isso aqui, ó. Quando eu tiver vários substantivos femininos, aí o meu adjetivo vai ser feminino. Caso contrário, se os substantivos não forem todos femininos, vai ser masculino, bebê, o adjetivo. Entendeu? É por eliminação. Espero que tenha entendido aí, pessoal. Se não entendeu, assiste de novo aí até pegar essa ideia, porque isso é muito importante para você aprender essa concordância aí entre o adjetivo e o substantivo. Tranquilo? Muito bem. E tiver dúvida, pergunta. Vamos lá. Aí vem lá, ó, nessa situação, observe que o adjetivo pintados se refere ao mesmo tempo a cenas e rituais. Foi o que nós vimos aqui, né? O adjetivo pintado se refere a cenas e rituais. Muito bem. Mas em algumas situações, o adjetivo colocado depois de 2 ou mais substantivos pode concordar com todos os substantivos ou apenas com o substantivo mais próximo. Mas essa possibilidade de concordância depende do sentido do que se quer dizer. Pessoal, o que é que esse texto medonho quer te dizer aí, ó? Seguinte, ó. Tu pode ter, ó. Olha esse exemplo aqui, ó, que ele está dando. Os grupos humanos que viveram no Paleolítico iam de um lugar a outro em busca de alimentos como raízes, frutos, peixes e animais pequenos. Aí eu te pergunto, ó. Esses, tu já entende aqui, ó. Esse pequenos, pessoal, está se referindo a quê? Esse adjetivo? A animais somente ou a todos? Ó, pode ser uma questão de prova, né? Está se referindo só a animais, que é o substantivo que está mais próximo dele, ou a todos? Aí tu vai ficar ligado assim, ó, naquela dicasinha que eu dei, ó. Tu vai saber se cada um desses 4 substantivos são masculinos ou femininos. Aí tu coloca, eu sempre coloco um artigo antes, por exemplo. Eu digo as raízes ou os raízes? As raízes, né? Então isso aqui é feminino, ó. Feminino. Aqui eu digo os frutos, né? Os, então é masculino. Aqui eu digo os peixes, né? Então também é masculino. E aqui eu digo os animais, né? Então aqui também é masculino. Então, ó, batizei, né? Vou dizer assim, cada um dos meus 4 substantivos aí, ó. E eu disse para vocês, a única vez em que o substantivo, o adjetivo será feminino é se todos forem femininos. E aqui pequenos está no masculino, não tá? Ó, aqui eu tenho um adjetivo masculino. Então tá tranquilo, né? Pequenos. Aí, pessoal, tanto esse pequenos, eu tenho que ficar atento. Está se referindo a só os animais ou a todos, né? Essa é a grande pergunta. Então, pessoal, é a grande pergunta, né? O adjetivo pequenos está se referindo a quem? Você observa que ele pode fazer referência a todos,
certo? Porque ele é masculino, então ele pode se referir a todos. Porque eu tenho substantivos masculinos e misturado, masculino com feminino. Então ele pode se referir a todos. Porém, você tem que ficar atento ao contexto, né? Tem que ficar atento ao contexto, certo? Porque é o seguinte, ó. Considerando o sentido, ó, tá vendo? Você tem que considerar o sentido do contexto. Nesse exemplo, o adjetivo pequenos está qualificando apenas o substantivo animais, ó, que está mais próximo dele, ó. Está qualificando só o substantivo animais. Preste atenção, porque você tem que estar atento ao sentido, ao contexto da história. Pois, em virtude da precariedade das armas que utilizavam, feitas principalmente de madeira, ossos e lascas de pedra, os seres humanos que viveram no Paleolítico, naquele tempo passado lá, né, eles caçavam preferencialmente animais de pequeno porte, ó. Certo? Preferencialmente animais de pequeno porte. Então você observa que no caso, quando ele está dizendo aqui, e animais pequenos, então eles caçavam, eles usavam alimento, né? Eles buscavam alimento como raízes, frutos, peixes e animais pequenos. Porque aqui, ó, raízes pequenas, será que tem sentido? Ó? Preste atenção no sentido, ó. Ah, eles caçavam raízes pequenas. Se eu disser que esse adjetivo pequeno está se referindo a todos os 4 substantivos, aí então eu vou atribuir, ó, que eles buscavam raízes pequenas. Hã? Raízes pequenas? Por que não podia ser uma raiz grande? Eles caçavam frutos pequenos. Por que não podia ser um fruto grande? Eles caçavam peixes pequenos. Por que não podia ser um peixe grande? Tá entendendo? Então por isso você tem que estar atento ao sentido. Tudo tem que ser bem analisado com cuidado, certo? Não faz sentido você dizer que ele buscava alimento como raízes pequenas. Não, raízes pequenas? Não tem nada a ver, né? Pode ser uma árvore gigantesca lá que ele corta e pronto, acabou, né? Entenderam a ideia? Então tem que estar atento ao sentido. Então o sentido aqui é que eles caçavam, buscavam para alimento animais pequenos. Ó. Então pequenos está se referindo só ao substantivo animais. Preste atenção no sentido. Nós vimos no outro exemplo aqui, ó, no slide anterior, vamos dizer assim, a regra geral, né? Regra geral. Mas você sabe que no português você tem que analisar cada caso, né? E tem que ficar atento com isso daí, para não dar vacilo, certo? Muito bem. Aí você vai ver aqui que no exemplo que nós vamos ver no próximo slide, né? Você vai observar que os adjetivos, ó, desenvolvidos e o outro adjetivo aperfeiçoados estão qualificando, né? Ou caracterizando ao mesmo tempo os substantivos utensílios e armas. Utensílios está no masculino, né? Os utensílios. E armas é as armas, está no feminino. Então tenho dois aqui, um substantivo masculino e um feminino. Então os meus adjetivos que se referem a esses dois substantivos tem que estar no masculino plural, né? Muito bem, então vamos ver se está lá. Ó, animais de grande porte passaram a ser alvo dos caçadores quando foram desenvolvidos. Ó, um adjetivo aqui, ó, tá no masculino. Utensílios e armas, substantivos, mais aperfeiçoados, ó, aperfeiçoados, outro adjetivo, e estão corretos porque eles estão se referindo a um substantivo masculino, ó, e aqui é um substantivo feminino. Então os adjetivos que se referem a esses substantivos tem que estar no masculino plural, e todos dois estão, ó, desenvolvidos e aperfeiçoados, como a lança, o arco e a flecha que possibilitaram o ataque à distância. Então preste atenção, você tem que estar atento também ao sentido, né, ao contexto. E o quadrozinho Aprenda Mais aí vai só te dar mais informações, né? As pedras utilizadas na confecção de tais instrumentos e de outros utensílios apresentavam bordas cortantes, como se tivessem sido retiradas pequenas lascas, e eram bem simples e rudimentares. Daí o fato de o período paleolítico ser chamado também de Idade da Pedra Lascada. Muito bem. Pessoal, ponto 5, nós vamos estudar o grau do adjetivo, certo? Grau do adjetivo. Nesse tópico, pessoal, você vai observar todos os graus, né, dos adjetivos. Vamos observar aqui cada um deles. Ó. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos. Então você tem o grau comparativo. Serve para quê o grau comparativo? Comparar
os substantivos, identificando as suas características, suas qualidades, seus defeitos e aí por diante, né? Existem 3 graus de comparação. Tem o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então você está comparando, vamos supor, 2 substantivos, aí você vai ter esse grau do adjetivo. O adjetivo vai comparar dessas 3 formas, ou comparando igualdade, que os 2 substantivos são iguais, ou um é superior ao outro, ou um é inferior ao outro, certo? Então no de igualdade você observa, ó, a pré-história é tão importante quanto a história. Então aqui, ó, pré-história, substantivo, história, outro substantivo, né? Eu tenho um substantivo e um substantivo. Então, ó, tão quanto, né? É tão importante quanto. Então você tem esses adjetivos aí dando um grau, né? Dando um grau, certo? Ele é tão importante quanto. Aqui o grau comparativo. Aqui eu estou dizendo que todos os 2 são importantes, né? Todos os 2 são importantes. Tanto a pré-história é importante quanto a história, certo? Então eu tenho essas palavras, ó, tá, tão e quanto, agindo aqui como um grau de comparação entre os 2 substantivos, beleza? E o que é o adjetivo, literalmente, professor? O adjetivo é importante, ó, que é o que está caracterizando. Essa palavra importante não está dando característica à pré-história e característica à história. Então aqui eu tenho o meu adjetivo, certo? Que aí ele vem acompanhado dessas palavras que estão dando um grau comparativo, beleza? Aí eu tenho também o grau de superioridade, ou seja, dizer que um substantivo é superior ao outro. Ó. O homo habilis era mais, ó, aqui a palavrinha auxiliar ajudando aqui, né? Habilidoso, ó, que o homo erectus, né? Beleza, habilidoso, pessoal, é o meu adjetivo aí, que está dando característica, né? Beleza, e eu tenho essas palavrinhas auxiliares, ó, mais e o que, ó, certo? Que estão agindo aí como um grau de comparação de superioridade, dizendo que um é mais do que o outro. Beleza, e tem o grau de inferioridade também, ó. O Homo erectus era menos inteligente que o Homo sapiens. A inteligente é o meu adjetivo, né? Tá dando a característica. E tem as palavrinhas auxiliares, ó. Menos que, né? Menos que. Então eu tenho aí o grau comparativo de inferioridade também. Aqui o quadrinho Aprenda Mais, só para você ter mais informações sobre o assunto, né? Segundo historiadores, não se pode falar com certeza porque o Homo sapiens era uma espécie superior às outras. O que se pode afirmar? Isso aqui, vocês sabem que negócio de Homo sapiens, Homo não sei o que, nós viemos do macaco, isso é história para boi dormir, né? E sabe que isso aí não é verdade. Vou pular aqui. Aí você tem também, pessoal, ainda dentro do assunto de grau do adjetivo, você tem o grau superlativo absoluto. Ele acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo, certo? Ou seja, grau superlativo, ó, é super. Então você está acentuando ao extremo as características do substantivo. E pode ocorrer de 2 modos, ó, do modo sintético, que ele forma-se normalmente por meio das terminações, ó, íssimo, ílimo e érrimo. Exemplo, ó, dificílimo, belíssima ou paupérrimo. Então você tem essas terminações aí para o grau superlativo sintético, certo? Ó, grau superlativo absoluto sintético, que é uma forma mais resumida, por isso que é sintético, a forma mais resumida. Então você está dando ênfase maior, né? Acentuando ao extremo. Por exemplo, cadê isso aqui, ó? Dificílimo. Vamos dizer, a prova, não, a prova não. O menino é difícil. Então, por exemplo, o menino é dificílimo. Entendeu? O exame é difícil. O exame é dificílimo. Ó, em vez de você dizer só que é difícil, só que é, não, é difícil. Difícil. Aí você está dizendo, não, é dificílimo. Então você está acentuando ao extremo. Então isso é o grau superlativo absoluto sintético. Beleza? Aí dá o exemplo aqui, o Homo sapiens era inteligentíssimo. Em vez de dizer só inteligente, você está dizendo inteligentíssimo. Você está acentuando ao extremo a inteligência do Homo sapiens, que nem existe, né? Vamos lá. Aí assim, ó. Tem também o grau
superlativo absoluto analítico, que aí você já vai ter mais de uma palavra para formar aquilo ali. Você tem como se fosse uma palavra auxiliar para dar ênfase, para acentuar aquela característica do substantivo. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade, certo? Um advérbio é uma palavra que está modificando outra, né? Ela modifica outra, certo? Você entender de forma geral aí. Você modifica o verbo, ou você modifica um substantivo, ou um adjetivo, ou um enunciado, ou um outro próprio advérbio. Você modifica dando assim intensidade, ou mostrando a causa, o tempo, o lugar e outras coisas mais. Vocês vão entender isso aí depois sobre advérbio, certo? Nosso assunto hoje é adjetivo. Então entenda assim, ó. Você quer dizer que a menina é bonita, né? A menina é bonita. Aí você diz, não, mas eu quero usar o grau superlativo absoluto analítico. Aí você diz, a menina é muito bonita. Ó, essa palavrinha aqui, ó, que é um advérbio de intensidade, né? Você está dando uma ênfase maior à beleza da menina. Tudo bem? Show de bola. Então, ó, bastante alegre. Bastante, você está dando uma ênfase a essa característica alegre. Ó, agitado é uma outra característica, né? Aí quando você diz pouco agitado, você está dando uma ênfase que ele é pouco agitado. Podia ser muito agitado também. De qualquer maneira, você está dando uma ênfase. Mesmo dizendo pouco, mas você está dando uma ênfase que é pouco. Não é só agitado, é pouco agitado. Beleza? E aí tem um exemplo aí, certo? Eu não vou nem ler que negócio dos homo sapiens. Ai, pra lá, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Pessoal, o nosso último slide é esse, certo? O grau superlativo relativo, certo? Relativo. Nós vimos lá o grau superlativo absoluto e agora vamos ver o grau superlativo relativo. Ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres. Então ele vai intensificar a característica. Ele intensifica a característica, ou seja, ele intensifica o adjetivo, que o adjetivo é a característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade, ou ele vai estabelecer uma relação de superioridade ou de inferioridade com outros seres. Olha aí de superioridade, como é. O Homo habilis era mais interessante, era o mais interessante de todos os hominídeos. Então você tem aqui um grau superlativo relativo de superioridade, né? Mais interessante de. Aqui o interessante é o meu adjetivo, né? Adjetivo. Vai ter um mais interessante de. As palavras auxiliares aqui, ó, o mais e o de, eles estão ajudando a você demonstrar esse grau, essa intensificação dessa característica de ser interessante. Então você intensifica essa característica ou mostrando superioridade ou inferioridade, certo? Muito bem. Aí tem também de inferioridade, ó. O Homo erectus era menos interessante, né? Era o menos interessante de todos os hominídeos. Então interessante também é o adjetivo aqui, ó. Aí o menos e o de, as palavrinhas que estão ajudando aí a você demonstrar o grau superlativo relativo de inferioridade. Tranquilo, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, nossa atividade de casa aí, páginas 52 a 60, ou seja, do livro de gramática, né? Fica atento aí para não dizer, professor, eu pensei que era livro de português, ó. LG, não é o meu celular, é gramática, certo? Livro de gramática. Páginas 52 a 60, ou seja, são as atividades do capítulo 4, certo, pessoal? Fica atento, isso aqui, ó, são as atividades do capítulo 4, certo? Atividade do capítulo 4 de gramática, ok? Então, fica atento aí para não fazer a atividade errada, tranquilo? Pessoal, grande abraço, Deus abençoe, até a nossa próxima aula. E se Deus quiser, qualquer dúvida, entre em contato, ok? Até mais.